Vamos ver agora um exemplo de resolução de equações de primeiro grau que envolve denominadores. São as famosas equações fracionárias. Primeira observação que eu quero fazer é com relação à adição e subtração de frações. Nós só podemos adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador. E aqui nós temos uma equação fracionária em que a primeira fração tem denominador 5, a segunda fração tem denominador 2 e a terceira fração, que sim, 6, eu posso transformá-la em uma fração colocando 1 no seu denominador. Então, a terceira fração tem denominador 1. A primeira coisa que nós vamos fazer é trocar o 5, 2 e o 1 por um mesmo número, que seja múltiplo comum desses três números, múltiplo de 5, múltiplo de 2 e múltiplo de 1. Pode ser qualquer múltiplo, tá? Não é necessário ser o menor deles. Mas é claro que se a gente trabalhar com um menor, melhor para nós. Você pode fazer isso tirando o mínimo múltiplo comum, você pode, mas se você souber uma propriedade aqui que é bastante interessante, né? Você faz isso de maneira mais rápida. 5 e 2 são números primos. Então, o menor múltiplo comum de 5 e 2 é o produto entre eles, 5 vezes 2. Então, eu posso trocar os denominadores por 10, mas eu posso trocar também por qualquer múltiplo de 10. Posso trocar pelo 20, posso trocar pelo 30, pelo 40, pelo 100. Agora, é claro que é melhor sempre trabalhar com o menor desses múltiplos, porque você vai trabalhar com produtos menores, tá? Então, primeira coisa, eu vou trocar o 5 da primeira fração por 10. Eu vou trocar o 2 da segunda fração por 10. E eu vou trocar o 1 da terceira fração, do denominador, tá? O denominador 1 da terceira fração, também por 10. Mas observe, eu alterei essa fração. Então, essa alteração que eu fiz no denominador, eu também preciso fazer no numerador. Então, veja só o que eu acabei de dizer. Como eu multipliquei por 2 o denominador da primeira fração, eu tenho que multiplicar por 2 o numerador dessa primeira fração, que eu vou deixar só indicada essa multiplicação, tá? Você pode resolver, não tem problema, 2 vezes x, 2 vezes 1, diretamente. Mas muito cuidado, especialmente se você tiver um sinal negativo, como na segunda fração, tem um mais separando a primeira da segunda fração. Se ali for um sinal negativo, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque não se esqueça que na multiplicação existe jogo de sinal. Agora vamos continuar. A segunda fração, eu troquei o denominador 2 por 10. Significa que eu multipliquei 2 vezes 5 para encontrar o 10. Se eu multipliquei o denominador por 5, o numerador também tem que ser multiplicado por 5. Na terceira fração, eu multipliquei o denominador por 10. Então, o numerador 6 também tem que ser multiplicado por 10. Dessa forma, eu obtive novas frações, tá? Equivalentes às anteriores. Então, essa equação que eu representei agora, ela é uma equação equivalente às duas equações anteriores. Agora, nós vamos cancelar os denominadores 10, baseados, tá, num princípio muito importante, um princípio matemático muito importante, que é de frações, quando você tem uma fração equivalente, igual, tá, a outra fração, que é o produto dos... A gente aplica aqui, acaba sendo o princípio fundamental da proporção, tá, que já foi explicado anteriormente para vocês. E eu vou obter o quê? Uma equação que tem que ter eliminação de parênteses. E isso nós já sabemos fazer. Eu vou multiplicar 2 vezes o x, vou aplicar a propriedade distributiva, então, da multiplicação, aqui em relação à adição. 2 vezes o 1, mais 5 vezes os 2x, mais 5 vezes mais 2. Não se esqueça do jogo de sinal. Quando é positivo, não tem problema nenhum. Agora, quando é negativo, né, acontece, o resultado é o oposto. Então, eliminando esses parênteses, nós obtemos essa nova equação, que é equivalente à anterior.
organizando os termos que devem ser organizados, ou seja, eu vou deixar no primeiro membro números que estão acompanhados da incógnita x. Eu vou deixar no segundo membro números que não estão acompanhados da incógnita x. Lembrando que nós estamos utilizando aqui as operações inversas para fazer isso, tá? Que aprendemos lá com o princípio da balança de 2 pratos. Então, eu vou obter 2x mais 10x igual a 60 menos 2 menos 10. Resolvendo essa expressãozinha, nós vamos ter 12x igual a 48. 12 vezes um número resulta em 48. Que número é esse? Divido ambos os membros da equação por 12, que eu vou obter que x é igual a 4. Então, a solução dessa equação fracionária é 4.